voltando à nossa história de estresse oxidativo, a nossa conversa hoje é sobre estresse oxidativo, né? E voltando ainda nessa história, passando rapidamente, a hipótese de envelhecimento de estresse oxidativo diz que nós somos seres aeróbios, né? E um X%, segundo os pesquisadores, do oxigênio que nós respiramos, 2 a 5%, geram como produto final não o CO2, ou não produtos desoxilados ou oxidados, mas o radical livre. Diz os pesquisadores, na verdade um amigo meu diz que isso é o imposto que nós pagamos por sermos aeróbios. Bom, tudo bem, é culpa nossa. Não, nós fomos selecionados para isso, né? O que sobra, né? Quando você gera um radical livre, essa relação radical livre e a lesão tem a ver com a defesa antioxidante. Então nós temos que gerar moléculas antioxidantes, ou ingerir na dieta, ou gerar enzimas que vão compensar o fluxo de radicais livres. O que lesa o nosso corpo? Aquilo que sobra, né? Então o que sobra? O que sobra é radical livre superóxido, peróxido de hidrogênio, né? Principalmente, mas tem o peróxido nitrito, o óxido nítrico também, que são radicais livres. E o interessante disso tudo é que o residual em si, né? Quando ele é gerado, o radical livre em si, ele lesa diretamente aquela molécula que está do lado dela. Então vamos supor, por exemplo, que um radical livre é gerado perto de uma proteína. Ele vai lesar aquela proteína, né? Muito bem, vamos supor que esse superóxido é gerado, né? E aí ele passa pela ação do superóxido mutase e gera peróxido de hidrogênio. Se eu não tenho catalase ou glutationa peroxidase naquele momento, ou tenho deficiência, o peróxido de hidrogênio vai fazer o que? Ele vai disseminar o estresse oxidativo. Não que ele seja uma molécula radical livre, mas ele dissemina a lesão, e quando ele encontrar um metal de transição, ele vai formar o radical livre hidroxila. Então, quando o superóxido é gerado, ele é gerado e lesa o local. Mas quando você gera o peróxido de hidrogênio, você dissemina a lesão, né? Então, aí vem aquela faca de dois gumes, né? A gente começa a pensar assim, glutationa peroxidase, será que é tão boa assim? Ela neutraliza o superóxido, mas ela gera peróxido de hidrogênio. Se eu não tiver como destruir o peróxido de hidrogênio, né? Perdão, eu me enganei. A superóxido é tão boa assim? A superóxido ela pega superóxido mutase e desmuta para peróxido de hidrogênio. Mas se eu não destruir esse peróxido de hidrogênio, o que vai acontecer comigo? Eu vou disseminar a reação. E aí quem faz essa neutralização? A catalase e a glutationa peroxidase, né? E aí olha só que interessante, 99% das moléculas que lesam ou propagam a lesão do resíduo do estresse oxidativo vem do peróxido de hidrogênio, não vem especificamente do radical livre superóxido. Então você gera o peróxido de hidrogênio, e esse peróxido de hidrogênio, se ele encontrar com metal de transição, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de reação de Fenton, né? E aí ele vai gerar o radical livre hidroxila, né? O outro não, o superóxido ele vai lesionar uma molécula que está do lado dele ali. Mas o peróxido de hidrogênio ele vai disseminar a reação. E ele vai disseminar a reação numa forma que a gente chama de reação de Fenton, que é essa reação, que é a terceira da linha aqui, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês vão achar que é esquisito isso tudo. Mas essa reação de Fenton, ela está errada, né? A reação de Fenton é peróxido de hidrogênio, né? H2O2 mais ferro vai dar o radical livre hidroxila mais o ânion hidroxila, né? Olha que coisa interessante, lá vai nós dando uma de perfeccionista achando engano nas coisas, mas essa reação de Fenton gera radical livre hidroxila, que é esse OH aqui, e ele vai lesionar as células, né? Você tem outros mecanismos fisiológicos de gerar radical livre, por exemplo, a NADPH oxidase, que aumenta a sua expressão no envelhecimento. Então nós temos o que? Geração de superóxido aumenta quando nós envelhecemos. Em proporcional a isso, há uma diminuição da capacidade antioxidante. Você tem a superóxido mutase que pega esse superóxido gerado aqui, e transforma em H2O2, peróxido de hidrogênio mais oxigênio. É aquilo que nós chamamos de gerar superóxido e gerar peróxido de hidrogênio. E você tem a mieloperoxidase que gera o ânion hipocloroso para fazer o que nós chamamos de defesa contra a invasão de organismos externos, né? Um caminho que nós temos de geração de radicais livres é a geração de ácido úrico. Então, quando o seu corpo tem uma incapacidade de ressintetizar
ATP a partir do ADP, ou quando você, né, consome adenosina em excesso, você vai ter o que? Você vai ter a hipoxantina que vai ser gerada no caminho. Essa hipoxantina vai sofrer a ação da xantina oxidase e a xantina vai sofrer também a ação da xantina oxidase e formar um ácido úrico. Nesse caminho nós geramos o radical livre superóxido. Então você pode usar a xantina oxidase, né, e fazer o que nós chamamos de a superóxido. Quando a xantina oxidase faz o seu efeito, ela se transforma no que a gente chama de xantina desidrogenase. E aí ele volta, né, à xantina oxidase. O superóxido, quando reage com o óxido nítrico, que é geralmente produzido pela NOS, né, ENOS, INOS ou NNOS, ele vai gerar exatamente o que? Ele vai gerar o que nós chamamos de peróxido-nitrito, né? Imagina o seu cérebro. O seu cérebro tem a NNOS e ela faz o óxido nítrico a partir da sinalização de glutamato. Essa sinalização de glutamato gera o óxido nítrico, que é um sinalizante neuronal. Se o seu cérebro tem estresse oxidativo, você começa a gerar lá dentro o peróxido nitrito. Quando você tem alguma doença psiquiátrica, você geralmente tem estresse oxidativo. E o que vai acontecer? Esse óxido nítrico vai reagir com o superóxido e vai formar o peróxido nitrito. O peróxido nitrito ele vai alterar a função neurológica. Uma das funções neurológicas que ele altera é a recaptação de glutamato na fenda sináptica. Com isso, o glutamato fica muito tempo atuando na fenda sináptica. E por questão divina ou científica, ou sei lá por quê, o nosso neurônio, ele, quando é excitado pelo glutamato, ele mantém um nível de atividade constante, ou seja, abre canal de cálcio e entra muito cálcio dentro do neurônio. Muito cálcio dentro do neurônio sinaliza para quê? Para apoptose, né? Então, quando você tem um estresse oxidativo somando com a geração de óxido nítrico pela NOS neuronal, você gera o que? Apoptose. E antes disso você gera o que? Excitabilidade. Então a geração de peróxido nitrito no cérebro pode deixar você hiperexcitada do ponto de vista cerebral ou neuronal, e depois você pode ter o que? Apoptose de neurônio. Isso é uma fisiopatologia comum no paciente com esquizofrenia. Se ele tem um estresse oxidativo aumentado no cérebro, ele vai ter o que? Ele vai ter mais neurotransmissão glutamatérgica. E aí ele vai ter problemas para melhorar com o medicamento ou com o tratamento. O que você vai ter que controlar? O estresse oxidativo neuronal nele. Por isso que o estresse oxidativo, eu falo para vocês sempre, muitas vezes ele não é a causa da doença, mas ele está ali dentro da fisiopatologia da doença. E muitas vezes ele dificulta a melhora do paciente, né? E aqui a arginina sofre a ação da ENOS, vai formar o óxido nítrico. O óxido nítrico é formado nessa célulazinha azul aqui, que é o endotélio. E ele vai migrar para a camada muscular e relaxar, né? Então o que faz aqui? Geralmente, o que inibe a NOS? O que estimula a ENOS? Por exemplo, um medicamento como o catopril, que é o inibidor da conversão da angiotensina, inibidor da ECA, né? Então ele vai diminuir a formação de angiotensina 2. Quando a angiotensina 2 liga aqui, ela diminui o efeito da ENOS. Então o seu vaso fica no estado contraído. Quando você bloqueia a produção de angiotensina 2, você excita menos esse receptor que está dentro do endotélio. E aí a sua NOS aumenta de expressão. Aí você tem o que? A dilatação, porque você produz mais óxido nítrico. Então imagine vocês que o seu vaso ele tende a ficar na forma contraída e não relaxada. Isso é interessante. Então o seu vaso ele sempre está tensionado. Quando você precisa aumentar a perfusão, você manda ele dilatar. E você manda dilatar onde? Com sinalizantes que aumentam a produção de óxido nítrico. Pegue um fumante, por exemplo. Quando ele fuma, né, ele gera radical livre superóxido. E o que ele faz? Ele faz essa reação anterior aqui de óxido nítrico mais superóxido, formando peróxido nitrito e fazendo o que? Neutralizando a dilatação. O óxido nítrico é a molécula antiaterosclerótica mais importante que nós temos no nosso corpo. E o que ele faz? Tem efeito antiagregante plaquetário, tem efeito aumentador da luz dos vasos. E o mais importante, na minha opinião, ele aumenta a perfusão das células em geral.
Então, quando você quer aumentar a chegada de oxigênio nas células, dá um produto que forma óxido nítrico para ele, que você aumentará. Consequentemente, chegando mais oxigênio, você vai sinalizar para a sua célula começar a fazer o que? O metabolismo mitocondrial. E aumentar a produção de energia via mitocôndria, com o impostinho que é o que? O estresse oxidativo, que você tem que modular com o que nós chamamos de coenzimas mitocondriais. Quando você gera superóxido, porque você é um fumante, você tem que proteger a NO. Só que você pode ver que aqui é tudo líquido, então você tem que proteger principalmente com antioxidantes hidrossolúveis, como por exemplo uma vitamina C ou uma N-acetilcisteína. Você pode dar a vitamina E, a vitamina E ela pode funcionar, mas ela vai proteger mais quem? A LDL de se oxidar, assim como o carotenoide, assim como o licopeno, que vão dentro da LDL. Os nossos lipídios são transportados dentro de uma LDL. Então você sempre tem que fazer a mescla. E no caso, quando você mira a proteção do endotélio, o pessoal fala muito de vitamina C. E faz mais trabalhos com vitamina C. Por quê? Porque é uma vitamina antioxidante que fica circulando pelo seu sangue. Mas uma glutationa ou uma própria taurina vai ajudar muito a fazer essa proteção. Então, se você tiver um controle oxidativo, dá uma arginina ativando a produção de óxido nítrico, mas proteger contra ela se reagir com superóxido, é uma abordagem muito interessante para você trabalhar com endotélio, né? Ou com a perfusão. Mas a nossa aula de hoje ela é parte disso. A nossa aula de hoje tem esse caminho aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o caminho de geração de óxido nítrico sem precisar de arginina. Então olha que interessante. Você tem o consumo de nitrato na dieta. Onde é que o nitrato está? Está dentro de uma planta, de um espinafre, de uma beterraba. Você absorve esse nitrato, você vai fazer nitrito no seu sangue. Esse nitrito ele tem uma ação de nitrito redutase e vai formar o que? Óxido nítrico, né? Mas olha só que interessante. A hipóxia também estimula a produção de óxido nítrico, mas o pH ácido também estimula a produção de óxido nítrico. Então esse caminho é legal, por quê? Porque se você tem hipóxia, você tem falta de oxigênio. Aumentar a produção de óxido nítrico vai melhorar a perfusão. Se você tem o pH ácido, você tem baixa de oxigênio. Aumentar o óxido nítrico vai aumentar a perfusão. O perfusão vai aumentar o uso do oxigênio na mitocôndria. E isso vai ter o quê? Um efeito alcalinizante. Porque você vai gerar mais CO2, né? Em presença de CO2, o CO2 vai reagir com o hidrogênio solto e vai fazer o quê? Né? Ácido carbônico e gerar o quê? Bicarbonato, né? E aí você vai ter um produto mais alcalino do que ácido. Então o pH ácido ele tende a fazer sua compensação. Agora olha o que estimula a transformação do nitrito em óxido nítrico. Xantino-oxidase. Por que ela chama xantino-oxirredutase? Porque você tem a xantino-oxidase que vira xantina-redutase que volta para a xantino-oxidase. Vocês viram no slide lá em cima. Então a xantino-oxirredutase pega o nitrito e faz óxido nítrico. A deoxihemoglobina e a deoximioglobina também pega o nitrito e faz óxido nítrico. O que é uma deoxihemoglobina e uma deoximioglobina? A hemoglobina e a hemoglobina sem oxigênio, né? E a citocromo C oxidase, uma enzima mitocondrial. Olha que interessante. Eu acredito que a geração de óxido nítrico sem arginina é um caminho biológico essencial na nossa vida. Só que nós não sabemos disso ainda, mas agora vocês ficam sabendo. E o que acontece quando você aumenta a produção de óxido nítrico e quando você tem esse caminho? São enzimas que trabalham em hipóxia ou em deficiência de oxigênio. Quando você entra em deficiência de oxigênio e tem fonte de nitrato, você dilata suas artérias porque você gera óxido nítrico a partir do nitrito e do nitrato. E aí você tem o que? Um aumento da perfusão. E o que a perfusão faz? Tende a compensar a oxidação, né? Ou a falta de oxigênio. E você fala assim, aí o baixo pH, o pH mais ácido. Lembre muito bem vocês que quando vocês entram em falta de oxigênio, você opta pelo metabolismo glicolítico anaeróbio. E o metabolismo glicolítico anaeróbio faz o que? Lactato. E o lactato faz o que? Acidifica, né? Então o pH ácido vai fazer o que? Transformar mais nitrito em óxido nítrico. O pH ácido reduz óxidos
né, para sua forma reduzida. Por exemplo, o pH ácido pega o nitrato e transforma em nitrito. E ele pega o nitrito e transforma em óxido nítrico. Guarde isso na cabeça. Vamos precisar disso aí para desmitificar uma coisa que os ortomoleculares fazem. Que é o quê? É dar peróxido de hidrogênio, né? Quando você dá um peróxido de hidrogênio endovenoso, né, esse peróxido de hidrogênio ele pode ser um excitante para a formação do que nós chamamos de estímulo, como se fosse um mitridatismo para a formação de radicais livres. Mas dar peróxido de hidrogênio para quem tem câncer não é opção legal, né? Por quê? Porque eles dão peróxido de hidrogênio para quem tem câncer na esperança de gerar o estresse oxidativo na célula neoplásica. Só que a célula neoplásica ela produz muito lactato. Então ele tem o pH ácido. O que ele faz? Ele pega o peróxido de hidrogênio e transforma em água. A célula neoplásica ela é boa para fazer isso, pegar peróxido de hidrogênio e transformar em água. E o que eu acho que eles estão fazendo de forma indevida? Dando peróxido de hidrogênio endovenoso, gerando estresse oxidativo no corpo inteiro, menos na célula neoplásica, né? Olha que coisa interessante. Nós temos que começar a pensar nisso aqui. E eu comecei a pensar nisso quando? Ontem à noite eu estava dormindo, né? Aí eu fui pensando que se ele reduz o nitrato para nitrito e para óxido nítrico, ele reduz o peróxido de hidrogênio para água. É lógico, é uma química simples. O que a gente estava fazendo? Eu só descobri isso ontem, mas eu estou pensando nisso ontem. Aí eu fui ver, realmente quando você vai no laboratório, é isso que acontece. Você põe prótons de hidrogênio em peróxido de hidrogênio, ele vira água e você neutraliza a reação. Olha que interessante aqui. Então você tem aqui ainda o caminho, o nitrito aqui, o nitrito, né? Com a xantina oxirredutase vira óxido nítrico, né? E aí você vai ter o que? Na íntima média, uma dilatação. Pelo outro caminho, você precisaria da arginina para gerar óxido nítrico. Mas se a sua arginase está aumentada, não é uma opção. Porque a arginase vai levar a arginina a ser metabolizada para um caminho onde você vai gerar muita prolina. E aí você não tem a geração de óxido nítrico. Então o caminho do nitrito e nitrato é um caminho mais interessante que não tem desvio. Então se você quer gerar óxido nítrico, né, no seu corpo, em regiões específicas onde tem a xantina oxidase aumentada, usar o nitrito e o nitrato pode ser mais interessante. O nitrato é melhor porque tem uma vida média de 6 a 8 horas. Então comer beterraba, tomar suco de beterraba com espinafre é muito bom para gerar óxido nítrico. E fazer o que? Melhorar a perfusão. Aonde? Em tudo quanto é lugar onde ela estiver diminuída. Onde é que a xantina oxidase está funcionando? Onde tem uma perfusão diminuída. Se a perfusão está diminuída, não vai funcionar ali. Se a perfusão está diminuída, a conversão de óxido nítrico lá é maior, né? Por vários motivos, porque se a perfusão está diminuída, você está gerando mais ácido lático, e pelo motivo simplesmente porque se a perfusão está diminuída, você está gerando mais xantina oxirredutase. E aí você vai aumentar a produção de óxido nítrico naquele local e aumentar a perfusão. É um caminho direto, sem pensamento. Então, administrar nitrato nesses pacientes pode ser uma opção melhor do que você ficar pensando em dar arginina. Por quê? Porque o nosso corpo tem caminhos alternativos para a arginina. O mais interessante dele é a INOS. Se eu dou arginina, aí eu estou com a INOS aumentada, eu vou, num processo inflamatório, eu vou gerar inflamação e piorar a inflamação. Se eu não preciso daquela inflamação, é ruim, né? E aonde geralmente eu tenho inflamação? É exatamente aqui na íntima média. Se eu tenho uma aterosclerose, eu tenho muito esse problema. Então imagine vocês que isso é um caminho para divisão alternativa hoje, para a gente pensar em abordar o aumento de produção de óxido nítrico nos tecidos de forma um pouquinho diferenciada, né? Imaginem vocês pensando nisso aí, né? Então, como é que vocês fariam para aumentar essa produção de óxido nítrico? Vocês fariam isso dando suco de beterraba, ou só pode fazer desse jeito, suco de beterraba e suco de espinafre. Mas de forma interessante, hoje nós vamos interconectar isso com outra coisa, né? Olha que interessante esse buraco que nós temos aqui, né? Quem é de Porto Alegre, eu vou falar nisso aqui porque eu vou falar de NAC lá. Mas eu dei na aula para os meus pandas também sobre isso aqui. A interconexão é importante. Então olha só sua cabeça como um todo, né? Quando você tem uma neutralização glutamatérgica, a liberação do glutamato na fenda sináptica,
Você pode trabalhar de vários modos para diminuir essa liberação de glutamato. A glutaminase, ela quebra a glutamina para glutamato. Aí o glutamato ele entra numa vesícula e é liberado na fenda sináptica. E aquele estimula os receptores pós-sinápticos, kainato, AMPA ou NMDA. Muito bem, o que eu posso fazer para ajudar isso aí? Quando eu estimulo, né, isso durante o desenvolvimento, o AMPA e o NMDA, eu posso ter um estímulo de BDNF, que é o fator neutrófilo derivado do cérebro. Isso vai aumentar a neuroplasticidade, né, ou a plasticidade sináptica. Isso é interessante durante o processo de desenvolvimento. Quando você já cresceu e está grandão, quando você libera muito glutamato, esse glutamato pode deixar você em determinadas regiões do cérebro irritado, nervoso, esquizofrênico, com desordem obsessiva compulsiva. Essa semana passada saiu uma revista inteirinha falando da tradução da pedra da Rosetta no cérebro. Pasmem vocês que a tradução da pedra da Rosetta para o cérebro, eles acham que tem a ver com esse X aqui, ó, com esse coporter aqui, né? Esse coporter aqui é um coporter que faz o seguinte: ele capta cisteína e joga glutamato, mas ele joga glutamato para esse receptor aqui, que é o receptor metabotópico tipo 2. Quando ele capta essa cisteína e joga o glutamato na forma de glutamina, por receptor metabotópico tipo 2, ele começa a fazer o que? Inibir a neurotransmissão glutamatérgica. Pode ver que o caminho aqui é uma seta com um corte. Então, dar N-acetilcisteína ou aumentar a cisteína na fenda sináptica é inibidor da neurotransmissão glutamatérgica. Por isso que a N-acetilcisteína está sendo usada em mania, ansiedade, desordem obsessiva compulsiva, para modular a neurotransmissão glutamatérgica, depressão, né? E para controlar a apoptose de neurônio. Imagina você aquela história ali do óxido nítrico. Se você tem aquele aumentado, você pode controlar com a cisteína. Ainda naquela interconexão, o glutamato é um receptor que ativa o NMDA. Esse NMDA ele tem um receptor múltiplo. Existem vários coefetores. Um coefetor é a glicina, só que ele é um coefetor que diminui a intensidade de efeito. O outro é a deserina. O outro coefetor é o magnésio, só que o magnésio é um coefetor inibitório. O outro coefetor é o zinco. O outro coefetor é o protohidrogênio, mas que é inibitório. O outro coefetor são as poliaminas, que podem ser inibitórias ou excitatórias. O outro coefetor, deserina eu já falei, né? O inibidor puro é o DHA. E o inibidor puro é o magnésio. Então, se você associar N-acetilcisteína com DHA e magnésio, você vai inibir a neurotransmissão glutamatérgica. Se você associar tudo isso um protohidrogênio, você vai diminuir mais ainda o nível de excitação. Como é que você faz isso? Acidose metabólica. Uma dieta cetogênica gera uma acidose metabólica que é controlador da convulsão, né? Ou você aumenta a glicina na fenda sináptica, que você vai diminuir a excitação. A glicina administrando propriamente a glicina. Ou o zinco, dando o zinco tudo. Então, para modular a neurotransmissão glutamatérgica, você pode associar a glicina, a cisteína, o magnésio, o DHA, né, o zinco e fazer uma dieta cetogênica para o paciente se ele estiver em crise. Isso tudo para quê? Para modular a neurotransmissão glutamatérgica, que é o que? A interconexão daquilo que a gente vai aprender nesses próximos meses que nós vamos ficar juntos, né? Na pós-graduação de nutrição ortomolecular principalmente, o de medicina eu vou dar menos aulas, mas o de nutrição vai ser assim, né? Então, quando você fizer essa interconexão, você vai conseguir entender melhor esse efeito. Mas olha aqui, nesse neurônio aqui em cima, o glutamato também pode formar GABA. Se ele tiver deficiência de B6, ele não vai formar GABA, aí você vai ter mais neurotransmissão excitatória, né? Controlar essa neurotransmissão é uma arte que nós vamos aprender juntos, porque eu também não sei fazer tudo, né? Mas a cisteína em desordem obsessiva compulsiva e em mania é uma coisa que não tem mais dúvida quanto a seu efeito. Em depressão, ele vai melhorar a velocidade com que o indivíduo sai da depressão. Em ansiedade, ele vai diminuir a ansiedade. Aí você pode fazer uma sinergia com os produtos que eu falei com vocês e obter um efeito maior. O pessoal estava falando em aula sobre sinergia e interconexão, por isso que eu fiz essa aula hoje voltada para isso.
Mas entendam vocês que para entender uma sinergia, uma interconexão, você tem que ter um mecanismo de conhecimento básico por trás, né? A maior parte dos conhecimentos eu não tenho, né? Eu estou aprendendo com vocês, com meus pandas e com vocês da pós. Mas isso é legal porque a gente faz tudo em conjunto, ou vai tentando entender aqui. Na próxima aula, quando vocês verem esse slide aqui, vocês vão entender tudo, saber tudo na verdade, né? Como a gente tem hoje o entendimento. Mas existem outras coisas que são importantes, como por exemplo o cotransportador de glicina, ele pode ser inibido pela sarcosina, né? Isso é interessante, porque você pode pensar em usar a sarcosina também na sua abordagem. Assim como você tem o efeito da deserina e da D-alanina nessa linha de transmissão e do D-aspartato, né? Dentro do sistema de trabalho, você vai entender, ou nós vamos ter que entender tudo isso, mas a princípio, essa base para controlar a neurotransmissão excitatória é o suficiente para vocês. Ou eu acho que seja. Agora, a glutationa, por exemplo. Olha as implicações do metabólismo de glutationa. Evidentemente que a gente pensa assim, mas eu vou ter que aprender isso tudo? Vocês que fazem a pós vão ter que aprender isso tudo sim. Mas isso é difícil? Não, não é. É difícil quando você vê assim bagunçado. Mas quando você pega um começo, então vamos pegar um começo aqui. Onde é que a gente começa? Vamos ver aqui. O glutamato. Vamos começar pelo glutamato aqui que você ingere nas proteínas, ou que você ingere na forma de glicina. O que a glicina é? A glicina é o glutamato com um amônio a mais, né? E o glutamato ele entra no sistema e pode fazer o quê? O cetoglutarato pode fazer o glutamato, mas o cetoglutarato, que é o Kg, vem de onde? Vem do ciclo de formação de energia da glicose na mitocôndria. Quando o cetoglutarato sofre ligarse com amino, forma o glutamato. Mas olha que interessante, ó. O nosso corpo ele pega o Kg, que é o cetoglutarato, e usa o BCA, formando o BCA. Que transamina o cetoglutarato? O BCA. E forma o que? Glutamato. Por isso que muitas vezes da glutamina economiza BCA, porque o corpo entende que você já tem muito glutamato e não faz a transaminação. Automaticamente ele economiza glutamato para funções mais nobres. Mas o glutamato tem aquele caminho de ligar numa cisteína e fazer a gama-glutamilcisteína. E depois liga na glicina e faz a glutationa. De onde veio a glicina? A glicina veio da serina, que foi feita aonde? A partir do fosfoglicerato. Aonde? Na glicólise anaeróbia, né? Aí você fez a glutationa. A glutationa funciona como antioxidante ou detoxicante. Olha que slide fantástico. Eu posso dar um dia de aula com esse slide aqui. A glutationa oxida e forma a glutationa oxidada. E aí ele reduz alguém oxidado para alguém reduzido. Mas a glutationa também pode se ligar ao xenobiótico, formando a glutationa, e aqui está errado, vocês que são pós-graduandos nisso, você está errado, aqui não é GSHX, é GSX, né? Ele forma um produto oxidado que vai ser eliminado via gama-GT. O que a gama-GT faz? Quebra isso aqui nos seus aminoácidos constituintes básicos. E a glutationa oxidada ele é reduzida pela glutationa redutase, usando NADPH, que forma o NADP, que é reduzido no ciclo da pentose, que acontece usando a glicose, que faz o ribose 5-fosfato, né? E olha como é que é fácil, né? Aí a glutationa reage com o óxido nítrico formado e forma o que? A S-nitroso glutationa, que vai propagar o óxido nítrico para outras regiões. O óxido nítrico que pode ser gerado a partir da arginina ou que pode ser gerado a partir do nitrato, né? E a glutationa, uma vez que ela sofre ou é quebrada, ela vai fazer o que? Perde, né, os aminoácidos de forma própria e vai formar o que? O que nós chamamos de os aminoácidos constituintes. Então ele vai fazer uma cistenilglicina, ou vai fazer uma glutamil aminoácidos. Ele vai se transformar no que a gente chama de oxoprolina. A oxoprolina pode formar de novo glutamato, mas a oxoprolina pode formar o que nós chamamos de pirrolidona 5-carboxilato. A metionina forma a cisteína. A cisteína vai formar o que? Vai reagir com glutamato e formar a gama-glutamilcisteína. Então é um caminho interessante fazer links. Aí você começa a pensar assim, então quer dizer que eu dou N-acetilcisteína é desacetilada, vai formar a cisteína.
Na fenda sináptica, a cisteína vai funcionar como antioxidante, formando glutationa na célula. E na fenda sináptica, ela vai inibir vai estimular a captação de glutamato, que vai jogar para o receptor metabotópico tipo 2, que vai inibir a neurotransmissão glutamatérgica. Mas a própria glutationa formada vai funcionar como antioxidante, diminuindo a formação de estresse oxidativo, diminuindo o superóxido, que vai diminuir a formação de peróxido nitrito. E o peróxido nitrito é o inibidor do coporter de cisteína, glutamina, que vai jogar a glutamina para ser inibidor, para funcionar como inibidor de glutamato. Ou seja, aquele mesmo transportador que puxa a cisteína, que puxa a cisteína e joga a glutamina lá para cima, ele é inibido pelo peróxido nitrito, que você diminui quando você inibe o superóxido, que você inibe com a própria glutationa, que é produzida a partir da própria cisteína, que é o coporter para a glutamina, para jogar a glutamina para o receptor tipo 2, que vai inibir a neurotransmissão glutamatérgica, diminuindo a ansiedade, agressividade, mania e desordem obsessiva compulsiva. Tá fácil, né? Eu acho engraçado isso porque, bom, eu pelo menos acho que por enquanto está tudo muito fácil. E realmente é tudo muito fácil quando você consegue ver e olhar dessa maneira. Quantas pessoas geralmente olham uma imagem desse jeito? Elas olham de forma pessimista, né? Todo mundo olha pensando, eu não entendo. Na verdade, vocês têm que olhar com a cabeça e eu quero entender. E o eu quero entender que é mais importante para mim e vocês, né? Lembra muito bem que nós só tivemos 3 aulas, né, até hoje, né? 3 aulas, é isso? Nós temos 2 aulas em julho. Olha que legal isso aqui, né? Glutamato. Quando você pensa assim, nossa, mas eu não vejo aqui, eu não entendo nada. Então você tem um astrócito, o citossol do astrócito, o astrócito, a formação de glutamato e a oxidação de glutamato. A formação de glutamato do lado de cá, né? Então você tem no sistema normal, onde você tem a glicose formando o piruvato, né? Nesse caminho você tem a formação de NADH. A glicose forma o piruvato e forma o cedoglutarato, aqui embaixo que vai falar o glutamato. O glutamato vai formar a glutamina, ele vai jogar no espaço, que vai levar para o outro neurônio, ou outro astrócito. O astrócito vai fazer o que? Outro glutamato. A glutamina vai ser desaminada, o glutamato vai entrar na célula, e aí ele pode funcionar como neurotransmissor, ou ele pode entrar no ciclo do ácido carboxílico formando energia. Dentro de onde? Dentro da mitocôndria. Esse caminho é um caminho interessante, mas é um caminho simples e fácil de se trabalhar, né? Metabolismo neuronal. Ou aqui, o sistema redox sinalizante para a doença cardiovascular. O mais importante aqui, a gente nunca sabe qual que é o mais importante, mas para a premissa você está absorvendo cisteína na dieta, né? E aí você vai incorporar aquela cisteína no seu plasma. Ela vai ser transformada na forma de cisteína, que dá uma cistina. Então nós vamos transportar ela na forma oxidada. O seu corpo vai captar essa cisteína, ou cistina, né? E vai entrar no metabolismo para formar cisteína, vai formar taurina, hipotaurina, sulfato. Esse sulfato formado, é o sulfato que vai fazer a sulfatação de produtos para excreção. Então um DEA vai virar um DEA sulfato. Ele usa qual sulfato? Esse sulfato aqui. Um sulfato gerado no metabolismo intracelular, que vai sofrer a ação do que a gente chama de enzima sulfotransferase e vai fazer o que nós chamamos de sulfato de alguma coisa. No caso DEA, sulfato de DEA. No caso de estrona, sulfato de estrona. No caso de pregolona, sulfato de pregolona, que vai transformar uma forma ativa de hormônio numa forma inativa de hormônio, né? A taurina pode ser um produto detoxicante? Pode. Agora, quando você imagina assim, eu dou taurina, eu aumento a produção de sulfato? Sim, mas você também aumenta a produção de glutationa. Por quê? Porque a cisteína não vai para hipotaurina e taurina. Então, para onde ela vai? Ela vai para glutationa, que é o caminho preferencial dela. E o que a glutationa faz? Glutationila proteínas. Eles vão começar a estudar a glutationilação de proteínas, provavelmente quando a gente começar a estudar os aminoácidos. Mas, quando você pega esse produto, você faz a tiocistina. A tiocistina vai fazer o que? Vai formar o H2S. E o H2S é importante para várias coisas. Uma delas, talvez mais importante, é o que? É a redução do nitrito para óxido nítrico. E o H2S tem o efeito cardioprotetor.
Mas ele tem efeito cardioprotetor porque o H2S é antioxidante, mas também ele é gerador de óxido nítrico. Então, onde você gerar óxido nítrico, você vai, onde você gerar H2S, se você tiver nitrito ou nitrato, você vai gerar óxido nítrico. Então, uma boa associação é da cisteína com nitrito e nitrato. Então, vocês vão aprendendo a somar o caminho, né? Somar o caminho para ver no que vai dar, tá certo? E a vida é assim, né? A vida é simples, bonita, maravilhosa, feita desses caminhos bioquímicos maravilhosos que nós temos. E aqui, para vocês terem uma ideia de quanto de H2S nós somos feitos para fazer. Olha, nós fomos feitos para fazer. Se você analisa, metionina, homocisteína, né? A homocisteína para a homantionina forma H2S. Aqui você tem a lationina formada a partir da cisteína, forma H2S. A cistationina a partir da cisteína forma H2S. A cisteína vai fazer serina, forma H2S. A cisteína vai fazer piruvato, forma NH2 mais H2S. A cisteína vai fazer cisteato, forma H2S. Forma o tio éster, forma H2S. Ou seja, nós formamos muito H2S no nosso corpo como um todo, né? Vocês pensavam que a gente fazia H2S só no intestino, né? Digerindo aquelas proteínas por nossas bactérias que geram gás fétido. Não. O H2S é um sinalizante, na verdade, é um gasotransmissor e é um sinalizante do nosso corpo, e além de altamente antioxidante, né? Ele também é um redutor do nitrito para óxido nítrico, gerando óxido nítrico a partir do H2S no corpo. Gerar H2S no corpo é bom? É. Hoje talvez a gente valorize... Não, eu não sei se vocês sabem, mas tem indústrias farmacêuticas procurando geradores de H2S para lançar no mercado. O pessoal outro dia estava falando em inglês perto de mim sobre isso, né? Acho que eles não queriam que eu entendesse. Eles estavam falando em inglês sobre a H2S Releaser, né? Aí eu falei, pô, como eu sou um cara meio chato, né? Eu falei, pô, então usa sulfeto de cálcio, né? Sulfeto de cálcio é um produto que no futuro vocês verão por aí sendo usado para produzir H2S no corpo. Mas o metabolismo de aminoácido sulfurado da cisteína, a metionina, faz H2S de monte, né? Para todo caminho que ele faz H2S. E esse H2S, principalmente, ele vai fazer o que? Além de ser antioxidante de forma direta, ele também é um produto otimamente interessante para reduzir o nitrito e o nitrato para óxido nítrico. Isso é legal, né? E olha aqui o H2S que ele faz legal, ó. Diminui hipertensão pulmonar, melhora o remodelamento vascular, melhora isquemia e reperfusão, diminui a aterosclerose, tem um efeito, diminui o efeito oxidante, inflamação. Ele só tem um probleminha, o choque, né? Ele faz esse efeito todo e pode levar o que? A um choque cardiocirculatório se você gerar em quantidade muito grande. Como você faz ele a partir de aminoácidos sulfurados, dificilmente, impossível você ter isso. Olha o outro mecanismo lá de fato, o sulfito, né? O sulfito ele tem uns efeitos interessantes na pressão arterial, mas ele piora a isquemia e reperfusão, né? E ele também tem um efeito anti-inflamatório, o sulfito, que é gerado também a partir do metabolismo dos aminoácidos sulfurados. Só que o sulfito ele é oxidado a sulfato usando o cofator molibdênio, que eu acho que vocês já estudaram ele, né? Que usa o que a gente chama de sulfito oxidase. Então você precisa de molibdênio, você precisa do que nós chamamos de metabolismo de enxofre, mas se você gerar H2S no seu corpo, você está tendo um bom benefício cardiovascular. Olha que coisa legal, né? Agora voltando aquele caminho lá, pega esse caminho aqui, dieta, nitrito, nitrato, nitrito, óxido nítrico, redução, deoximoglobina, deoximioglobina, prótons de hidrogênio, enzimas, né, da cadeia respiratória e xantinoxidase. Então, o nosso ambiente com hipóxia e prótons de hidrogênio faz aumento de óxido nítrico. E o que esse óxido nítrico faz? Aumenta a perfusão do tecido, aumenta a angiogênese e aumenta a eficácia mitocondrial. Olha que coisa interessante. A outra fonte de óxido nítrico é exatamente a endotelial, a NOS, mas que é uma enzima, depende de enzima. Aqui nós dependemos da falta de oxigênio. A deoximoglobina e a deoximioglobina vão fazer essa conversão. Se você tem nitrato no seu corpo,
num caminho normal de redução, você vai melhorar a perfusão e fazer a compensação. Por isso que eu acredito hoje piamente que isso é fisiológico, né? Não é um mecanismo vamos supor, incidental. É um mecanismo proposital e nós sobrevivemos com esse mecanismo. Por isso que eu acredito piamente em dar nitrato na forma de chá, na forma de sucos de beterraba e sucos de espinafre, para melhorar tudo isso que está aqui embaixo. Aí eu pergunto para você, quem de vocês não quer melhorar a eficiência mitocondrial num paciente cardíaco, com doença neurológica, com problemas de recovery pós-atividade física, um atleta aeróbio, uma pessoa que tem claudicação intermitente, ou seja, quase tudo. Até na cicatrização você precisa de aumentar a produção de óxido nítrico. Aumentar a perfusão do tecido ativado pela própria xantina oxidase. Isso vai ser benéfico em crime de reperfusão. Isso vai acelerar a cicatrização, por exemplo, em úlceras varicosas, né? Então o caminho é esse, é um caminho legal. Você tem um caminho da arginina e você tem um caminho do nitrato. Os dois vão ter óxido nítrico e vão formar o que nós chamamos de efeito biológico. Mas olha que interessante que o óxido nítrico, por oxidação, forma nitrito e nitrato, mas por redução ele forma óxido nítrico. Então esse caminho da direita é redução, o caminho da esquerda é oxidação, né? Então você tem a geração de ambos. E olha aqui, enzimas da cadeia respiratória. Então a sua própria mitocôndria, quando começa a cair o teor de oxigênio, ela tenta recompensar aumentando o oxígeno. Agora olha aqui, vitamina C e polifenóis. E prótons de hidrogênio. Isso leva você a fazer o quê? Vamos supor, por exemplo, que você tem um suco de beterraba para o seu paciente. Num determinado momento, você quer aumentar a perfusão nele, porque o nitrito e nitrato está alto nele. E o nitrito e nitrato tem o nitrato tem uma vida média de 6 horas. Então você quer aumentar a produção de óxido nítrico na hora do almoço. Não me perguntem por quê, você que sabe disso. Eu não sei de nada. É a hora que você escolheu para aumentar. Então você dá o suco de beterraba com suco de espinafre, e ali, um pouquinho antes do almoço, você dá uma vitamina C ou você dá um polifenol. Esse polifenol pode ser um polifenol que coincidentemente aumenta NOS. E pode ser, por exemplo, o flavanol do cacau. E aí você vai ter o que? Mais produção de óxido nítrico, mais perfusão. Quando é que vocês querem fazer isso? Não sei. Mas quando vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer isso desse jeito. Programar uma produção. Olha, vocês já pensaram? Programar uma produção de óxido nítrico no seu paciente na hora que você quiser, né? Pode ser muito interessante. A gente não tem isso hoje. Não existe esse caminho hoje pensado. Mas, por exemplo, melhorar a perfusão cerebral, melhorar a perfusão cardíaca, aumentar a perfusão muscular, aumentar a cicatrização, por exemplo, você pode combinar isso com colágeno para você cicatrizar melhor uma ossa de varicosa, por exemplo, né? Ou você pode simplesmente melhorar a perfusão sanguínea cerebral ou no momento de uma compensação onde você está estudando, ou você pode pegar e aumentar a perfusão muscular no momento de uma atividade física. A escolha é sua, né? Ainda aqui, ó, mas aí você fala assim, ó, mas onde é que eu quero fazer esse caminho aqui de pH e oxigênio para aumentar o óxido nítrico, né? Proteção da mucosa gástrica, defesa contra bactérias, perfusão cerebral, melhorar a função pulmonar e melhorar a função cardíaca. Então você começa a pensar assim, poxa, quer dizer que eu posso melhorar isso tudo fazendo esse caminho? Pode. Quem de vocês que acham que o seu paciente não está tendo uma hipoperfusão e você pode aumentar essa perfusão administrando uma coisa muito simples para ele e tendo como programar o momento da perfusão, que não vai ser no momento que ele vai tomar o suco, porque se ele tomar o suco e você enfiar a vitamina C lá dentro, o pH vai fazer o nitrito lá, o nitrito é um gás, ele vai evaporar. Então você tem que deixar ele absorver o nitrato para depois fazer o óxido nítrico, então você tem que dar com o tempo separado, né? Então olha aqui, só para convencer vocês, o nitrato tem uma vida média de 5 a 8 horas no seu corpo, o nitrito de 1 a 5 minutos e o óxido nítrico de 1 a 2 milissegundos, né? Então o ideal é que você use o nitrato mesmo. Só para vocês que são, na maioria, nutricionistas, as plantas que tem muito, né, nitrito, né? Rúcula, beterraba e espinafre, né? Mas você tem outros também que tem, mas os que tem menos estão lá em cima,
Então, por exemplo, uma cebola tem pouco, né? Um cogumelo tem pouco, uma pimenta tem pouco, brócolis tem pouco ainda. E quem tem mais, na minha opinião, o que tem mais sido estudado é o beetroot, que é a beterraba vermelha, e o espinafre, que já tem estudos com ambos para essa finalidade, né? Então aqui você tem a média de conteúdo de nitrato nas plantas. Então você pode ver que o suco de vegetais de beterraba e de espinafre é muito bom. E você tem a própria cenoura também, que acaba sendo um suco bastante interessante em termos de nitrato em ppm, partes por milhão. Então, quando você avalia o que você pode fazer, o que você pode colocar, né? O fato de você colocar, por exemplo, esse produto e aumentar o seu efeito no seu corpo, utilizando as várias formas as quais você pode fazer. Então, voltando, né? A forma como você pode fazer o benefício desses sucos no seu dia a dia, né, é bastante variado. Então, você tem aqui no slide agora, nesse momento, a concentração dos produtos, né? Para você ver, por exemplo, o resultado de um produto como esse, como um suco de beterraba, o nitrato no plasma após a ingestão de um suco, né? Você pode ver que ele tem uma manutenção grande, o tempo plasmático muito grande. A transformação em nitrito, você vê que o nitrito é uma curva que aumenta depois, né? Do ponto de vista prático, olha que interessante, a creatina fosfato no indivíduo que toma nitrito aumenta, né? Isso quer dizer que aumentou a capacidade mitocondrial de fazer creatina fosfato. Isso é muito interessante para o seu paciente, pode ser, do ponto de vista prático, pode ser fantasticamente bom para o seu paciente, né? Diminui a quantidade de ADP, olha aqui o nitrato, quando você dá o suco de beterraba, cai o ADP, ou seja, porque aumentou o ATP e automaticamente o fosfato orgânico também cai. Isso tudo pode ser interessante para você fazer uso do seu paciente, para você ter um benefício nesse mecanismo, né? Basicamente, quando você pensa em melhorar a perfusão, né, você pode trabalhar em vários caminhos, mas o caminho principal quando você aumenta nitrato é melhorar a capacidade da sua mitocôndria em produzir energia, né? Então você lembre muito bem que ao aumentar a capacidade da sua mitocôndria em produzir energia, você vai aumentar uma coisinha a mais também, que às vezes você até pensa que não está aumentando, mas que está, que é a capacidade redutora do seu organismo, é a capacidade de produzir NADPH e FADH2, né? Então você sempre consegue obter um benefício intermediário ou um benefício a mais. Então você pensa assim, poxa, mas eu vou fazer NADH e FADH2, mas será que o meu paciente está ingerindo muita riboflavina, muita niacinamida, né? Ou será que ele tem coenzimas mitocondriais suficientes? Então tudo isso você tem que começar a pensar, porque o nosso corpo ele é tridimensional, né? Então há uma relação interessante quando você avalia as consequências, né, de você melhorar o consumo de glicose. Uma própria hiperglicemia você pode melhorar aumentando essa capacidade, porque o momento que você aumenta a captação de glicose para usar na mitocôndria, e você aumenta isso aumentando a perfusão sanguínea, automaticamente a produção de ATP, você diminui a resistência periférica à insulina. Essa vai ser uma observação que vocês terão nesse caso. Isso você vai ter um reflexo em várias patologias, onde você pode mexer na dieta do seu paciente e ter um benefício em muita coisa ligada. E a ideia básica de você trabalhar com o cérebro é bastante interessante.